Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas. Sim, episódio novo depois de 700 milhões de anos. Para você que tá perdido, que não tá sabendo o que aconteceu, por que não tem episódio. Oh meu Deus, parou no meio da temporada passada. Foi avisado nas redes sociais Entre Fórmulas que o podcast agora ele vai funcionar de uma maneira esporádica. Então sempre que achar que eu achar que deve rolar um episódio novo, alguma atualização, vai sair um episódio do podcast. Claro que eu pretendo não ficar tanto tempo sem episódio quanto ficou dessa última vez. Então vai ter mais episódios, vai ter mais acontecimentos, mas não vai ser uma coisa de eu comentar todos os epics em podcast, tá? Então, por favor, como eu sempre digo aqui, acompanhe Entre Fórmulas nas redes sociais, acompanhe o canal no YouTube, acompanhe o site, porque sempre tem coisa saindo em outros lugares. Então, para vocês ficarem inteirados de tudo, fica de olho em todas as redes do Entre Fórmulas. E para começar esse episódio aqui, episódio muito especial, 2025 começou, mas a gente já tá falando do finalzinho aí de 2024, que teve o Epic de São Paulo, em dezembro, abrindo a temporada da Fórmula E. Esse episódio é especialmente dedicado para falar do Epic de São Paulo, experiências também, né, como imprensa, como público, e um pouquinho das expectativas para a temporada aí, porque o Epix do México está chegando e tem toda uma temporada pela frente. E eu tenho uma convidada muito especial nesse episódio aqui, que é a Emily, muito fã da Fórmula E, também estudante de jornalismo, entende muito da categoria, e vai estar aqui comigo nesse episódio. Então, Emily, por favor, dê um oi pro pessoal. Oi, gente, eu sou a Emily, eu sou estudante de comunicação social, sou apaixonada por Fórmula E, produzo alguns conteúdos sobre automobilismo de modo geral, mas muito focado atualmente em MotoGP, mas pretendo também fazer algumas coisas sobre a Fórmula E para quem quiser conhecer e aprender um pouquinho mais. E é isso, vamos comentar sobre como foi esse Eprix de São Paulo, que foi uma loucura, e bora lá. Eu vou aproveitar só para fazer uma coisa que eu geralmente não faço, porque eu deixo o jabá pro final do episódio. Mas assim, MotoGP, essa pessoa que entende muito, e eu sei que ela tem um TikTok que ela fala de MotoGP. Mas eu sei que você manja muito, gosta muito, e é legal, né, para expandir. Sempre tem uma pessoa que também curte aqui, né? Então fala um pouquinho aí do seu TikTok. Gente, meu TikTok é Emily com 2 L's, é MILLY.CSF. Era uma conta pessoal que eu fazia alguns conteúdos assim aleatoriamente antes de futebol, sobre o meu time, e atualmente eu redirecionei ele mais para automobilismo e tá dando certo, graças a Deus. E também fiz uma conta no Instagram para poder passar os vídeos para lá, para ser mais informativo. Os vídeos mais informativos eu tô postando também no Instagram, que é Racing with Amy. Aí eu não sei soletrar isso não, mas a Sônia vai deixar aí o link. Antes de a gente entrar em corrida, entrar em todo esse aspecto, vamos falar do evento em si. Eu vou falar também como foi comigo como imprensa. Eu tinha aberto também uma oportunidade para levar alguma estagiária comigo para poder acompanhar na corrida. Fiz as entrevistas, foi selecionada a pessoa, me acompanhou durante o final de semana, foi uma experiência muito legal também. Muito difícil escolher, porque tinha muitas pessoas incríveis tentando. E foi legal levar alguém da oportunidade para alguém que ainda não tinha tanta experiência assim no meio. E eu fiquei muito feliz com a sua passagem da Fórmula E no Brasil. Depois a gente entra no aspecto em público, mas eu consegui fazer tudo o que eu queria fazer, porque março estava muito calor, muita coisa. Teve muita coisa que eu queria fazer que eu não consegui fazer, de agendar coisas, de marcar entrevistas e conseguir coisas. E eu consegui muita coisa, até um pouco além do que eu esperava que eu ia conseguir. Não só em questão de conteúdos em si, mas até de conversas em off com pessoas das equipes, com pessoas da Fórmula E. É muita correria, então às vezes é complicado, mas eu consegui na quinta-feira, eu tinha coisa agendada, né? Porque quinta-feira não pode ir lá, a menos que você tenha alguma coisa agendada com as equipes. E foi o meu caso, eu tinha uma coisa agendada com a Nissan, mas eu estive lá então no Sambódromo na quinta, na sexta e no sábado. E, cara, que incrível que foi. Amém que voltamos para o nosso pavilhão, que em março a gente estava dentro do hotel. O hotel ficava mais longe ainda do paddock. Então estava muito puxado pra gente. Até o negócio de entrevistas com os pilotos ficaram ali no... Por conta que estava em reforma. A zona que tem a imprensa, né? Explicando para quem tá ouvindo, para quem não conhece. Tem uma área de imprensa lá no Sambódromo do AMB, tem um pavilhão para isso. Só que ele estava de reforma em março de 2024. Então a gente foi realocado para o hotel. O hotel ficou um pouco mais para trás. Então a gente tinha que andar mais.
E a entrevista com os pilotos, a gente tem lá o cercadinho com os pilotos, eles colocaram na área externa, tava lá perto dos boxes. E tava muito ruim, sei lá. Primeiro, que era aberto, então tava um puta calor. E ali no paddock não circula só a imprensa. Tem pessoas que têm, tipo, pulseira VIP, tem gente que é convidada das equipes que circulam por ali. E atrapalhou muito, porque a gente tem poucos minutos para tentar falar com o máximo de piloto que a gente consegue. E aí tinha gente querendo tirar foto, gente se metendo na frente. Tava bem ruim. E agora, com a volta do pavilhão reformado, eles fizeram uma coisa muito legal, que eles colocaram a conferência de imprensa, a sala de conferência de imprensa dentro da sala de imprensa, porque antes, até quando era o pavilhão, era uma sala separada, que era do lado da nossa sala de imprensa, mas era separado. Então agora colocou uma sala enorme, e aí o negócio de conferência de imprensa tá dentro da sala de imprensa, e eles colocaram o cercadinho do lado da saída da sala de imprensa. Então ficou ótimo, porque só ficou ali quem tinha credencial de imprensa para poder trabalhar e falar. Então conseguir falar com mais pilotos, conseguir fazer mais entrevistas por conta disso. Então acho que deu para aproveitar muito. E preciso aqui eu agradecer, obviamente, as pessoas diretamente responsáveis por isso, mas vou mencionar aqui, todas as equipes sempre tratam a gente muito bem, né? Pensa muito bem, pelo menos a minha experiência sempre foi muito positiva, mas eu preciso muito, 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 assim, destacar a Nissan e a Maserati, o que fizeram por mim, assim, ao longo do final de semana, eu fui pedir coisa em cima da hora. O pessoal, principalmente a Nissan muito ocupada, muito atarefada a Nissan, porque a Nissan é a única equipe que tem aqui uma área VIP dela, né? A Nissan é a única equipe que tem uma partezinha, eles sempre montam uma areazinha deles, aqui que recebe funcionários da Nissan, convidados, tudo mais. E esses convidados fazem visitação no box, tipo, sábado, o dia inteiro eles ficam visitando o box. Assim, dividem eles em grupos, eles vão em grupo visitar box, tem várias ações com esse pessoal. A Nissan tá sempre fazendo muita coisa, e mesmo assim, tipo, a assessora da Nissan, tudo que eu pedi, tudo que eu precisei, me ajudou. A Maserati também, eu fui pedir um negócio, fizeram além, né? Me levaram lá para dentro do box da equipe. Eu fiquei lá um tempo com eles, fiquei trocando, fiz a entrevista que eu ia fazer com o engenheiro, mas depois fiquei um tempão conversando ali com a Liz, né, que é assessora de comunicação deles, a gente ficou um tempão conversando. Foi muito legal, assim, toda essa experiência. Até o pessoal da Fórmula E mesmo, o Charlie, que é da chefe de comunicação ali da Fórmula E, né? Consegui falar com ele dessa vez. Tem uma entrevista com ele que depois vai aparecer, que não foi para o vídeo que saiu da cobertura do Entre Fórmulas no Prix de São Paulo, que já está no YouTube, então se você ainda não viu, corre lá para assistir o vídeo da cobertura do Entre Fórmulas. Tem muita coisa que foi cortada de fora, tem entrevista de piloto que não entrou no vídeo final, porque muitas vezes eles repetem o que o outro falou, então a gente seleciona, acaba selecionando uma coisa ou outra, mas dá para ser reaproveitado depois algumas coisas em futuras publicações. Ainda tem um projeto ali de coisas com os engenheiros, com o pessoal das equipes, que vai sair mais para frente, de entrevista. Então fica de olho nessas partes aí. Mas assim, para mim, como imprensa, foi muito gostoso reencontrar também os colegas. Foi muito legal também. E, enfim, e a comida da sala de imprensa estava muito boa. Assim, sinto falta do cheesecake, tá? Eu não sou uma fã de cheesecake, mas em março a gente comeu um cheesecake que, nossa senhora, todo mundo falou desse cheesecake, só que, obviamente, agora era uma outra empresa que cuidou da alimentação. Mas, assim, o almoço, a gente teve um picadinho de filé mignon com arroz e purê de mandioquinha, que, meu Deus do céu, muito bom. Tinha as outras opções também, mas aqui eram duas opções, essa e uma outra, né, o nhoque e tal, que também estava bom. Mas, minha Nossa Senhora, o almoço estava maravilhoso. Parabéns a quem fez o almoço. Mas, Ebe, como é que foi para você? Você sempre... Sei que não é a sua primeira vez, você já está indo aí na Fórmula E direto. Como é que foi para você a experiência? Com o público também, depois você me conta também como você sentiu o público, porque eu estava até comentando com o pessoal na sala de imprensa depois, que eu tô sentindo, claro, aos poucos, em passos de tartaruga, até porque a gente sabe que a organização para o público em 2023 foi péssima, então isso afastou muita gente que tinha ido a primeira vez, mas em março tinha sido legal, apesar do calor, teve muita gente que voltou, e eu tô começando a notar um início, bem início mesmo, assim, de uma cultura de fãs que ainda tá no início, porque eu fui ver a largada em março, que eu sempre vou a largada no público, eu fui ver a largada em março e fui ver a largada agora, e, tipo, além de tinha bastante criança, bastante família, mas já tinha gente que já entendia um pouco mais da categoria,
que tava um explicando pro outro ali. E o que eu achei gostoso, assim, o pessoal tava vibrando muito com as coisas, assim. Eu lembro que teve a largada, qualquer carro passava, a galera gritava. Antes da largada, o pessoal tava brincando onde eu tava, pelo menos, que eu não nem lembro qual setor que eu tava. Mas eles estavam, tipo, ali se arrumando os carros pela largada. E o pessoal fez muito o que rola muito na Fórmula 1 isso, né? Que os engenheiros estão arrumando os carros, o pessoal fica gritando para os engenheiros, fica brincando. E aí tem o pessoal brincando com os engenheiros da Jaguar, eles devolveram a brincadeira. Então, tipo, foi muito legal ver isso acontecendo assim, sabe? Ainda mais eu tô muito acostumada, tipo, vou às vezes na Fórmula 1 assistir lá em Interlagos, então a gente vê essa interação do público, sabe? E é legal de reparar essas coisas na Fórmula E também. Mais gente tendo pilotos favoritos, equipes favoritas. E é aquilo que a gente fala, a gente sabe que tá bem no início, né? Da cultura de fã da Fórmula E, é o nicho do nicho do nicho do nicho. Mas eu fico feliz de ver isso, que era uma coisa que não tinha antes, por exemplo, né? Mas como é que foi para você toda a experiência, assim, no geral, de quando você chegou, o que você fez lá, se você foi para alguma ativação, como é que você sentiu o público, enfim. Cara, essa experiência dessa vez eu me prometi que eu ia aproveitar mais das oportunidades que a Fórmula E dá, porque tem muita coisa que acontece durante o dia. A gente sabe que é um dia só e que acaba sendo um tempo bem curto, né? Porque as coisas acontecem em sequência, mas eu estava com várias pessoas e algumas dessas pessoas estavam indo pela primeira vez. E eu fui como uma guia turística, carreguei todo mundo para sair andando pelos setores para poder conhecer e ver as coisas que tinham, porque eu sabia que tinha muita coisa e em março eu não tinha conseguido aproveitar nada. Algumas eu só tinha descoberto quando eu fui pro pódio. Então, dessa vez eu fui andando e vendo as coisas que tinham, né? Tinha um kart bem no começo, na entrada, o que é muito legal. Eu não conseguia andar porque estava muito cheio, então não tinha condições. Mas assim, tinha kart, tinha ativação, tinha um local lá que você conseguia escrever alguma mensagem sustentável para poder e colocar seu nome. Então, assim, tinha muita coisinha legal. Vi muita gente nas lojas também. Então, eu também acho que alguns passos largos ou não, a gente está conseguindo crescer enquanto uma categoria. Acredito que eu sempre redireciono quando eu falo sobre MotoGP, por exemplo, para a Fórmula 1, porque é da onde vem a maioria das pessoas que acompanham automobilismo. E aí eu vi muita gente, tipo assim, muita gente mesmo com camisa da McLaren. E é óbvio que a McLaren tem tido um grande hype desde que foi campeã dos construtores na Fórmula 1 e tudo mais, mas também vem de um Sunbird que ganhou ano passado e que agora tem um Taylor Barnett que conseguiu um pódio e também veio de uma Fórmula 2, que para quem acompanha as categorias de base da Fórmula 1 também já conhece. Então, esse negócio da torcida, do pessoal tá muito animado e tudo, é muito real. Eu tava achando muito engraçado, porque teve alguns que tiveram que fazer pit stop e eles estavam bem para trás. E aí, toda vez que eles passavam, todo mundo gritava e numa emoção, assim, única. E eu sempre brinquei, né, com as minhas amigas que gostam de Fórmula E também, que a Fórmula E é um caso, assim, muito atípico, porque é muito difícil você não gostar de mais da metade do grid. Então, assim, é muito especial. Eu espero muito. Eu senti também que esse ano teve mais gente. Não sei se ano passado, né? O último que teve mais gente. Não sei se foi impressão minha, mas da primeira vez eu tinha ido no setor A e tava bem vazio, eu acho. E no setor B tava mais cheio. Mas esse ano eu tava no setor B e no B tava cheio. Eu olhei pro lado, o C tava cheio também, o A tava mais cheio do que o normal. Então eu achei que tem crescido e eu tô muito feliz com isso. Uma coisa que também eu nem vi que tinha o kart. Eu sabia que tinha, mas eu nem cheguei a ver. Porque pra gente, quando a gente ficar lá embaixo, até a gente subir, é muito longe pra gente que tá ali da imprensa. Porque a gente sai da sala de imprensa, tem que andar. Dentro do pavilhão ainda. A gente sai, tem uma escada pra subir, a gente passa numa ponte. Desce a escada dessa ponte, a gente chega no paddock. Aí do paddock, você sai do paddock, você anda atrás, tem outra escada pra subir, para atravessar a ponte, para aí chegar aonde está vocês ali, tipo, Fan Village, setores, só que é enorme, então tem que andar. Porque as pessoas reclamam que tem que andar, só que assim, você tá ali no setor, você vai andar ali, por ali onde você tá. Pra gente estar ali de intensa, a gente tá andando desde antes. Vocês chegam no sábado, a gente tá andando desde a sexta. Eu no meu caso, desde a quinta.
Então, quando a gente decide ir lá para. Que nem eu fui fazer entrevista de manhã, e depois eu voltei um pouco antes da largada da corrida para fazer uma entrevista e também para ver a largada. Quando eu fui de manhã, foi quando eu cheguei para aproveitar, porque lá no Fan Village, na sexta-feira, tá tudo montado, mas não tá aberto. Então você não vê as coisas, então a gente também tem que ver no sábado. E é muito apertado, porque além dos horários que vocês, como público, têm acesso, nós temos os nossos horários que tem várias coisas que a gente faz ao longo daquele dia que vai além do horário normal da corrida, né? Tem o cronograma, tem micro entrevistas que acontecem ao longo do dia, a gente agenda entrevista com o pessoal das equipes, eles vão encaixando a gente nos horários, então fica difícil de ver as coisas. E depois também é muito corrido, porque acaba o pódio, os pilotos vão lá para dentro, a gente tem que entrevistar todo mundo, então a gente acaba não vendo tudo. Então eu sabia que tinha o kart, mas eu nem cheguei a ver. Tipo, eu vi mais do que tava ali da loja pra lá, que daí eu comecei a andar, passei pela caixa de alimentação, fui lá no fundo, vi que teve negócio, uma coisa que eu achei muito legal, que eu achei muito divertido. Eu acho que isso também deixou uma animação no público. Quando eu passei de manhã, tinha uma parte lá, o pessoal tá tocando mais pro fundo, assim, tocando frevo. O pessoal dançando frevo. E aí as pessoas passavam, as pessoas se animavam também. Depois eu vi a Renata Corrêa, para quem não conhece, jornalista, também fala de automobilismo elétrico e também da Fórmula E. Ela foi depois do momento que o pessoal ali na área, tem uma área lá grande, perto da loja, né, que é coberta com tenda, que tem puff, que você pode assistir do telão ali, né? E ali naquela área tinha um pessoal tocando samba, e o pessoal tava cantando, dançando, isso trouxe, tipo, uma animação também, que eu achei que foi muito legal. Então é legal ver isso, as pessoas aproveitando o evento da Fórmula E. É um dia só, mas tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. E eu acho também que isso que você falou, de tá mais gente, não sei o quê, também vem isso do que eu falei da cultura de fã tá começando e das pessoas estarem entendendo como funciona a Fórmula E aos poucos. Porque todo mundo tá muito acostumado com o áudio de Fórmula 1 e não entende muito, tipo, da questão. Os horários é mais apertado, porque tudo num dia só. Só que eu sinto, por exemplo, a primeira vez a galera não chegou tão cedo assim, então acabaram perdendo, tipo, o treino livre 1. Hoje o pessoal já chegou mais cedo, eu achei muito mais cheio já de manhã, lá às 7 horas da manhã, quando eu tava passando, 7 e pouco. Achei que estava bem mais cheio do que em março, por exemplo. Março estava cheio, mas em dezembro as pessoas realmente chegaram cedo. Tipo, eu cheguei lá às 7h30, já tinha fila na loja, assim. Tipo, o pessoal chegou cedo para aproveitar e o pessoal tá atento nos horários também. Tipo, na hora que chegou a largada, tava todo mundo ali para ver a largada. Na hora da classificação, tava todo mundo subiu para ver a classificação. As pessoas não estão tão perdidas assim no horário, porque isso também até falei na live, a Renata fez uma live sobre o Prix de São Paulo. Tem gente que fala, ai, na transmissão parece que tá vazio, não sei o quê. Eu, por exemplo, tive a sensação de que tava mais cheio ainda do que março. Quem vê na transmissão talvez não tenha. Mas eu andando lá, eu tive essa sensação. Porque muita gente, foi o que eu falei, tem gente que às vezes não fica ali em cima, prefere ver pelo telão. E tem gente que está fazendo outras coisas. A Fórmula E, ela vai além da corrida. Ela é um evento por si só. Tinha gente, por exemplo, que comprou pra ir nem tanto pela Fórmula E, mas pelo DJ. Que ia tocar lá depois que a galera foi e queria ver. Minha irmã era um desses casos. Minha irmã não acompanha nada de esporte. Mas ela gosta do DJ. Mas tinha gente que chegou lá antes para aproveitar o dia, aproveitar as coisas e depois curtir o DJ também. Então acontece. E tem muita coisa para fazer, de simulador, o kart, da brinde, todos os lugares você vai ter um brindezinho. Uma coisa que eu achei muito legal também, palmas aí para organização, negócio da água. Eu achei muito legal o sensor ser automático. Em março era a torneirinha, né? Dessa vez foi um sensor automático, muito bom. E tinha gente ali perto para ajudar sempre que fosse preciso. O copo também muito legal. Muito bacana, um copo personalizado, o pessoal trazer para casa. Que, tipo, pô, Fórmula 1, pô, todo esse glamour, tudo isso, todo esse dinheiro, vende o que vende, não deram nenhum copo personalizado pra galera poder tomar as coisas no evento, entendeu? Que eu acho que é o mínimo que se deve fazer. E a Fórmula E dá bastante coisa também. Desde negócio para abanar, personalizado. Tem todas essas coisas que eu acho muito legal. E o que você falou também, que a Fórmula E, legal que você serviu de guia para apresentar para as pessoas, porque é muita coisa. Então, se você vai sozinho, você fica perdido, já fica a dica, tenta, quando você tem intenção de ir uma próxima vez, você nunca foi,
tenta encontrar um grupo que já tenha ido, alguém que já tenha ido, para você ter um norte, para você não se perder nos horários. E fica atento. Eu falo, gente, às vezes as pessoas falam, eu não achei informação. Gente, site da Fórmula E, você entra lá na corrida que você vai, tem as informações. Tá em inglês. Põe para traduzir a página, que é uma tradução ok. Porque a Fórmula E faz muita coisa paralela. Tem os autógrafos. Além dos autógrafos, sempre fica atento às redes sociais das equipes quando elas estão aqui. Uma ou outra sempre inventa alguma coisa. Andretti inventou um negócio lá que até agora eu não sei o que foi que eles fizeram. Se você tiver visto, depois pode até comentar. Que eles fizeram um negócio na sexta-feira. Não sei se o pessoal tinha que postar uma coisa nas redes sociais usando alguma hashtag. Eu entendi que era mais ou menos isso. E eles escolheram 40 pessoas no sábado para ir lá pro box da Andretti, conhecer os pilotos e tudo mais. E foi muito legal que fui lá subir pra fazer entrevista. Aí eu tô andando, tipo, tem um amigo meu que me viu assim, né? Que também falou, você quer pra que lado que eu vou pro negócio da Andretti? Eu ganhei. Recebeu a mensagem aqui de que eu ganhei, não sei o que, eu preciso ir lá. E aí foi legal que ele foi, falei que eu quero o caminho, né? E aí depois que eu terminei as coisas, eu desci, fui lá, voltei pro paddock pra fazer minhas coisas. Aí eu tava passando bem na hora, assim, na box da Andretti, e todo mundo que ganhou tava lá. Aí tava o Jake Dennis, o Nico Miller conversando com todo mundo, aí tiraram foto com o pessoal, trocaram, ficaram um tempo ali, tipo, isso que eu acho muito legal, tipo, a Fórmula E, não é por fazer, tipo, chama a galera ali, você tem um tempo, não é, chega aqui, tira a foto e vai embora. Não, o pessoal chegou, eles ficaram conversando com as pessoas ali um tempo, aí depois tiraram foto, depois autografado, eles pegaram o boné da Andretti, autografaram pra todo mundo que tava ali, e deram um kitzinho, assim, do negócio da Andretti pra todo mundo. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Quem foi na sessão de autógrafos, a DS Penske entregou um chapéuzinho personalizado da DS Penske, a Lola deu boné. Então, assim, é muito legal a forma como a Fórmula E tem esse cuidado de tornar a experiência para as pessoas a melhor possível, sabe? E o que você falou da McLaren, a McLaren está fazendo uma coisa que eu acho que aos poucos as outras equipes vão copiar, copiar não, que a gente sabe que as equipes entram e saem de categorias é normal. Mas a McLaren, ela tá basicamente em tudo hoje, né? Então isso cria também um senso muito grande. Eu sempre falo isso, eu elogio toda vez que eu venho em qualquer lugar, falar seja de Fórmula 1, seja de outras categorias, seja da própria Fórmula E, que tem a oportunidade de mencionar isso da McLaren, eu vou mencionar porque eu acho interessante. A McLaren, ela faz um trabalho muito bom, principalmente nas redes sociais, de mesclar as categorias dela. Então, você sempre vê, por exemplo, esse final de semana não vai ter corrida, sei lá, da Fórmula 1, mas vai ter corrida da Indy e da Fórmula E. O perfil da Fórmula 1 vai comentar, esse final de semana, pessoal da Fórmula E, não sei o quê. Aí a página da McLaren, da Indy, a rede social da Indy, da McLaren, vai lá e comenta. Da Fórmula E também comenta. Quando a equipe da Indy ganha lá, algum piloto da Indy ganha a corrida, o pessoal da Fórmula E faz postagem dando parabéns, o pessoal da Fórmula 1 também. Uma página de uma categoria vai comentando uma da outra. E isso puxa um fã de um lado para o outro, mesmo que indiretamente. Você rola essa interação. Então, cria esse senso de marca. Então, se o cara já torce para a McLaren na Fórmula 1, é muito mais fácil para ele chegar numa Fórmula E e ir lá torcer para a McLaren. Ele chegar na Indy e torcer para a McLaren. Né? Em qualquer outra coisa que for, ele torcer para a McLaren. E a gente vê isso realmente ter feito quando a gente tinha muita gente torcendo para a McLaren e com coisa da McLaren da Fórmula E, o que eu achei mais legal. Ou era blusa personalizada para os pilotos, que era o seu caso, caso de outras pessoas ali com blusa personalizada, mas eu vi pessoas com a uniforme da McLaren da Fórmula E mesmo, de comprar lá na loja e usar, hoje já tem, comprar. Eu tenho, por exemplo, eu comprei, que eu acho lindíssima. Eu tinha comprado em 2023, eu tenho a de 2023, eu adoro usar. Eu amo a minha blusa da McLaren da Fórmula E, assim, de paixão. Mas conta um pouquinho também como é que foi ali pro pessoal que foi com você pela primeira vez, o que eles falaram, o que eles acharam, e um pouquinho como é que foi a largada. Cara, antes de qualquer coisa, eu queria puxar esse gancho que você falou sobre a conexão que a Fórmula E tem com a torcida. Eu acho, assim, impressionante, de verdade, o quanto você se sente parte de tudo que está acontecendo. Como você falou, teve essa questão da Andretti, eu não sei sobre as 40 pessoas, mas, por exemplo, teve a ação, né, do Girls Like Racing, que foram algumas meninas que foram convidadas, que passaram na seleção e foram pro box, também teve muita coisa acontecendo, como você falou também, teve brinde, a Lola tava dando boné,
Assim, tava uma loucura e eu acho que isso é o puro suco da Fórmula E. E é maravilhoso. Uma coisa que eu Pra achei mim, bonitinho, a Andretti devolvendo, fez pulseirinha pra devolver pros fãs. Eu achei isso um cuidado. Vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo o áudio, mas ela mostrou a pulseirinha da Andretti, porque né, os fãs aqui sempre levam pulseirinhas personalizadas pros pilotos. Eu achei uma gracinha, um gesto de. É uma coisa simples, que a pessoa parece bobo, mas é isso que faz a galera se sentir parte, são esses pequenos detalhes. Pô, eles não precisavam se preocupar em fazer a pulseirinha personalizada para quando eles ganharem a pulseira, eles darem uma de volta para os fãs, mas fizeram escrito Andretti e entregaram para os fãs. A atenção dos pilotos também, achei muito importante os pilotos também terem isso, e eles têm muito, é o que você falou. A Fórmula E é a única categoria, realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã, assim, tipo, ai, eu tenho os pilotos de categorias que eu admiro, não sei o quê, mas eu não sou aquela fã alucinada por algum piloto e tal, né? Eu tenho muito, assim, equipes. Só que a Fórmula E, tipo, até os pilotos que eu tem aqueles que a gente gosta mais, gosta menos, mas até gosta menos na parte profissional, tudo que você precisa falar com a pessoa fala que nem eu falo, Boemi. Eu sempre falo mal do Boemi. O Boemi é chorão, o Boemi não sei o quê, o Boemi ele é mesmo. Só que se você precisa falar com o Boemi lá, fazer uma entrevista com o Boemi, precisa tirar uma dúvida com o Boemi, ele vai te tratar super bem. Tem essas coisas também, acho que na Fórmula E é muito difícil, porque até quem eu não tenho um vínculo tão forte assim, eles também me tratam bem. Eu sou bem tratada por eles também. E eu vejo eles tratando bem as outras pessoas, sabe? Então. E as equipes também, né? Muitas pessoas das equipes também têm uns mais, outros menos, que as pessoas são diferentes. Mas, no geral, as equipes também têm muito esse senso também de envolver os fãs, de conversar, de trocar uma ideia. Acho isso muito incrível. enfim, voltando, realmente, cara, assim, é impressionante como a Fórmula E consegue se unir com os fãs, né? E é por isso que eu falo que é muito difícil você ser fã da Fórmula E e, assim, gostar de um piloto, de uma equipe. Porque todo mundo ali, praticamente, é maravilhoso. Em março eu era uma pessoa, em dezembro eu era outra. Quando eu cheguei em março, eu tinha muita raiva, por exemplo, vou dar um exemplo que, assim, o bizarro do bizarro era o Jake Dennis, porque eu sou muito fã do Pascal Wehrlein também, e eles dois não se bicam muito. Então, eles sempre tiveram farpas, tretinhas, e aí eu ficava, putz, que cara insuportável, e não sei o quê. Cheguei eu em março, fui com a cara e a coragem, assim, passando pela Andretti, ele ganhou a pulseirinha de uma amiga minha, e putz, que amor de pessoa que ele foi. Fora toda a atenção que ele deu também nas redes sociais da Andretti pro Brasil, tudo que eles fizeram aqui, foi assim, e eu fiquei, putz, tô gostando do Jake Dennis, lascou. E aí, dessa vez, eu fiz pulseira para todo mundo que eu gostava. E eu senti também que estava meio mais vazio do que em março a sessão de autógrafos. Eu acredito também que falta. Não que falta, porque acontece, mas algumas pessoas não sabem sobre ela. Então acaba que às vezes sobra pulseira, tem muita gente que não vai, não sabe. Mas estava mais vazio, acredito, do que em março. E eu consegui ver todo mundo que eu tinha feito pulseira. Eu fiz pulseira acho que para 12 pilotos. Para os 12 eu entreguei. E aí, quando eu fui lá no Jake, eu entreguei a pulseira dele e ele foi e me entregou a pulseira de volta da Andretti. E assim, eu quase chorei na frente dele. Porque eu falei, meu Deus, foi assim, foi tão do nada que eu juro por Deus, eu acho que meu olho encheu de lágrima. Eu entreguei e falei, this is for you. E aí ele falou, eu tenho uma pra você também. E me entregou a pulseira. Aí eu fiquei parada na frente dele, olhando a cara dele assim. Aí eu pedi, né, pra tirar uma foto de nós dois combinando a pulseira. Aí eu tirei e eu mandei no Twitter da Andretti, comentei, agradecendo, né, o carinho e tudo mais. Aí a Andretti foi lá, tirou o print e postou no Instagram. Então, assim, é um sentimento você não conseguir torcer pra ninguém, porque é todo mundo muito querido. Como eu falei, o Jake Dennis era uma pessoa que eu não ia muito com a cara. E aí eu cheguei e comecei a gostar dele. Fora a McLaren e o Taylor Barnett, que, assim, eu nem preciso falar nada. A McLaren, na hora que eu cheguei, foi eu e uma amiga minha, a Ked. A gente tava com a camisa personalizada do Barnett. E aí a gente pegou uma na mão da outra e saiu na frente, assim, correndo pra poder ir direto nele. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que fizeram foi pedir pra falar pro Taylor, tira foto com elas duas. Colocou o Taylor no meio da gente, tirou a foto. Aí a McLaren postou a foto. Aí teve o dia, acho que foi. Eu gravei até o dia, que acho que foi a sexta-feira 13,
que o Taylor foi e postou a foto com a gente também, de um outro ângulo. Foram 2 fotos, de um outro ângulo, postando, feliz sexta-feira, família papaya. Então, assim, não tem como explicar. É um sentimento de você estar perto, de você estar sendo acolhido por todo mundo, independentemente de você torcer ou não, que é coisa de maluco. Não tem nenhuma categoria que traz isso igual a Fórmula E. Porque você tem oportunidade de poder estar ali, sabe? Fora o Maximilian, que eu nem vou falar nada, porque ele olhou pra minha cara e falou, eu lembro de você. Eu falei, vixe, kkkk. Você que tinha ido em março com a camisa dele. Quando eu levei a camisa de março, pra ele autografar, porque em março eu tinha esquecido de pedir ele pra autografar. Aí eu cheguei, eu tava com a camisa do Taylor, aí eu tava com a camisa dele no braço, assim. Aí cheguei, assim, bem parecendo a criança. E aí tinha uma pessoa que tava na minha frente e eles falaram, vai na frente, a gente grava você e não sei o quê. Aí eu fui e cheguei assim, né, com a maior vergonha do mundo, pensando, ele vai achar que eu sou maluca, porque eu tava aqui em março, tô aqui de novo, e eu passei 30 vezes na porta da Penske pra caçar ele, e ele demorou pra chegar. Eu só tava o Verne lá. Ele demorou um pouco pra chegar. E aí toda hora eu passava, cadê o Max? Aí eu passava de novo, cadê? Cadê? Aí quando ele chegou e eu fui lá, eu tava na fila do Nick De Vries. Quando eu olhei pra trás, que eu vi que ele tinha chegado, rapidamente eu saí da fila e fui atrás dele. Aí quando eu cheguei lá, peguei e falei, eu não sei se você vai lembrar e não sei o quê, mas eu fiz uma camisa pra você em março e queria que você autografasse. Aí ele deu um sorriso pra minha cara e falou assim, claro que eu lembro. A gente tirou um monte de fotos. Mas isso eu acho muito legal, realmente. Eu acho que é um toque que a Fórmula E tem. Achei muito bonitinho. Então, a gente que levou uma... Não sei quem foi a pessoa que levou de presente umas capivaras de pelúcia com roupinha de crochê pro Sunbird e pro Taylor. Achei a coisinha mais fofa do mundo. E tem presentes que marcam, porque eles comentam, né? O pessoal das equipes da Fórmula E, que isso também é outro diferencial da Fórmula E, né? O pessoal que, seja fotógrafo, seja pessoal social media, todo mundo que trabalha mais com essa parte, até outras áreas também, mas principalmente esse pessoal. Eles têm muito hábito de ir até a sala de imprensa e usar a sala de imprensa. Eles ficam lá no box da equipe, mas muitas vezes eles vão para a sala de imprensa, que não é uma coisa comum. Em outras categorias você não vai ver, nunca, raro, um ou outro que vai subir na sala de imprensa. E lá todo mundo sobe da sala de imprensa das equipes, assim, Então a gente a galera que trabalha com essa parte mais foto, mídia, comunicação, tudo mais, né? E aí, tem gente que, geralmente, quem fica ali do lado dos pilotos com guarda-chuvinha em cima deles é geralmente a assessora da equipe e mais alguém da comunicação que fica ali segurando o guarda-chuvinha para os pilotos não ficar tomando sol na cabeça. E aí, quando acaba a sessão de autógrafo, não sei o que tem um tempo, eles vão para lá, eles comentam sobre. Então, comentaram desse presente aí da capivara. Comentaram muito do presente da Ana pro Jake Hughes, que ela levou para ele lá um café e o negócio, né? Uns copinhos de casamento dele da Abby, que ele ficou super surpreso, né? Quando ela mandou, viu o vídeo. Achei muito legal. E eles acharam também muito legal, então ela falou quão bacana que foi, né? Inusitado realmente a pessoa lembrar, presente de noivado para você, sabe? Do seu noivado, assim. Então essas coisinhas marcam e eles falam sobre, eles são muito genuínos nessa parte, assim, sabe? Mas vamos migrar para a corrida em si agora. Chegamos numa corrida, São Paulo sempre entrega tudo nas suas corridas, sempre tem muita reviravolta, muita confusão. O Scott Elkins, que diga, né, o diretor de prova da Fórmula E, nunca vem aqui para ser diretor da prova. Março não foi ele, e na abertura também não foi ele. E o pessoal mandou muito bem na direção de prova, eu achei assim, foi muito bom o trabalho. O que é ótimo, né? Porque a gente sabe que a situação da FIA muitas vezes fica complicada, então mostra que se o diretor principal não tiver, você tem ali um substituto de confiança para estar fazendo as coisas. Falando, já vou emendar um no outro, porque assim, eu vou começar falando da largada, que o Robin Fries não largou, né? Teve um problema técnico no carro dele, e um pouco mais pra frente na corrida, o Jake Dennis também teve um problema técnico que teve que abandonar. Hoje eu vou falar dos dois, meio que por cima, né? Que saiu algumas informações, ainda não saiu de fato o motivo no momento que eu tô gravando, né? Pode ser que tenha... Eu vi que saiu umas coisas, mas não parei para ler ainda, então eu vou dar informação do que eu não sei, né? Mas até onde que tinha saído é que foi, né? Eles acreditavam que era algum problema na parte da frenagem do carro,
né? A Andretti também, isso no caso da Envision, né? A Andretti, ela disse que estava investigando, mas que podia ser uma falha também nos freios ou uma falha no trem de força. No trem de força, eles falaram que ia ser uma surpresa, porque durante os testes em Jarama eles não tiveram nenhum problema nessa questão, né? Então, provavelmente seja alguma coisa na frenagem, assim como em Vision também. Então, mais detalhes disso aí saindo, depois vai sair no site do Entre Fórmulas, mas só para situar do que aconteceu, o Robin Price não conseguiu largar por essa falha, ele mexeu os braços lá, teve que abandonar a prova antes da largada, e o Jake Dennis abandonou um pouco depois da largada, né? E aí, obviamente, tivemos muitos babados, confusões na corrida de São Paulo, muitas DNFs, né? Tivemos o David Beckman, Jake Dennis, Lucas de Graça, Jake Hughes, Nico Miller, Robin Price, como eu já mencionei, todos sofreram DNF, além do Nick Cassidy e também do Pascal Verlaine, né? Que teve o acidente do Pascal Verlaine, que a gente já comenta sobre, já entra na parte do acidente do Pascal Verlaine. Mas eu quero começar falando do nome do final de semana, que não tem como não ser o Mitch Evans, que fez uma coisa incrível no final de semana, não tem como negar, o cara largou de último e ganhou a corrida. E foi muito engraçado, porque na sala de imprensa, primeiro que ele teve problema já no treino livre, depois chegou na classificação ele teve problema também. E aí eu virei pro pessoal na sala de imprensa no momento que teve problema. E o pessoal falou, putz, a Jaguar não foi pros velas, tá. Eu falei, gente, eu não sei o que acontece, a mística que acontece, mas a Jaguar aqui em São Paulo, eles dão um jeito de se dar bem. E a classificação não importa aqui em São Paulo. A classificação ela não tem um peso tão grande na configuração dessa pista que é em São Paulo. Eu falei no momento que deu problema na classificação. Falei, gente, a Jaguar se dá bem em São Paulo, algum deles vai beliscar um pódio. E dito e feito, não sei da onde, mas o Mitch Evans conseguiu. O Mitch Evans ele foi muito consistente. Até ele falou nas entrevistas pós-corrida que até metade da corrida, até antes de chegar na metade do pelotão, ele estava ali se preocupando em subir e estava com uma ideia. Quando ele chegou no meio do pelotão, que ele viu que tinha uma chance, aí ele mudou o foco dele completamente. Ele foi muito bem nas tomadas de decisões que ele teve, nos momentos de ultrapassagem, que a gente sabe que a Fórmula E tem muita confusão ali no meio do pelotão se você não sabe o que fazer. E ele fez uma corrida muito inteligente, ele soube aproveitar o vacilo dos outros. E claro, ele mesmo falou, o Bernard falou, o da Costa falou a mesma coisa. Se não tivesse tido as duas bandeiras vermelhas, o resultado provavelmente seria muito diferente do que foi. As duas bandeiras vermelhas contribuíram 100% no fator do Mitch Evans poder chegar, assim como o Bernard, assim como o da Costa. Todos eles falaram disso. Mas, querendo ou não, foi um recorde aí, pela primeira vez na história da Fórmula 1, um piloto largou de P22 e ganhou a corrida. Então, foi um baita desempenho do Mitch Evans, começou muito forte. E a Jaguar aí se torna a única equipe que em São Paulo pegou pódio todas as vezes que correu aqui. E dessas 3 corridas, 2 quem venceu foi o Mitch Evans, né? Então, acho que São Paulo tem se tornado um lugar muito especial para o piloto da Jaguar. E para você, como é que você viu aí essa performance do Mitch? Cara, eu acho que não é nem a Jaguar. Eu acho que o Mitch Evans, ele tem alguma coisa que aqui ele vira o Ayrton Senna. Eu acho impressionante. Todas as vezes ele estava no pódio. E em março ele só não ganhou porque o Sam Bird realmente fez uma jogada ali de mestre na última volta e tirou a vitória dele. Mas o que esse homem corre em São Paulo é sacanagem. Não é segredo para ninguém que eu nunca fui muito fã dele, mas eu não consigo fingir que ele não é um piloto assim espetacular. O que ele faz, o que ele fez é bizarro. Mas essa corrida foi uma loucura. A gente tava brincando que tava virando resta 1, porque quantos DNFs tiveram, quantas 2 bandeiras vermelhas, 3 largadas, pô, foi uma coisa assim, de gente de maluco. Como eu tinha falado, o pessoal tava gritando, né, pro Sam Bird, pro Taylor também, que estavam lá atrás, que tiveram que fazer pit stop e tudo mais, foi ter bandeira vermelha que tudo mudou. E assim, a Fórmula E é isso, você não consegue prever o que vai acontecer. O Pascal mesmo, eu acho que o que o Mitch Evans tem de sorte, o Pascal tem de azar. Porque como que a pessoa faz 2 poles seguidas e não consegue ir pro pódio? É impressionante também. Então, assim, a corrida foi incrível, assim, em termos de ultrapassagem, de coisas. Óbvio, foi preocupante. Eu fiquei muito nervosa com o que aconteceu com o Pascal, sei que a gente vai falar daqui a pouco, mas foi uma corrida, assim, que não tinha muito
o que falar, porque tava todo mundo incrédulo com o que tava acontecendo. A gente não tinha como saber o que ia acontecer. Até a última volta eu não sabia quem ia ganhar. Era impossível. A gente não sabia se o Antônio ia passar, se o Taylor ia tentar ir pra cima dos dois, o que ia acontecer. Então, acho que a melhor coisa dessa categoria é você nunca estar preparado. Você acha que você sabe, mas a gente nunca sabe. Então, assim, parabéns pro Mitch. Foi uma corrida, assim, que eu realmente, como você falou, eu não faço a menor ideia de onde ele saiu. Porque, na minha cabeça, eu só lembrava dele largando lá atrás. E daqui a pouco o homem ganhou a corrida. Eu não faço a menor ideia de onde ele saiu. Eu não vi em momento nenhum ele passando. Isso é uma coisa louca na Fórmula 1, né? Tem muita corrida que a gente assiste, que, sei lá, o cara largou de P15. E aí você tá assistindo, que a câmera geralmente vai ficar mais no meio do pelotão, mais em cima. Mostra o fundo às vezes, mas o foco maior, obviamente, é quem tá mais em cima. E aí você viu que o cara largou de P17. E aí, sei lá, você tá na volta 10. E aquele cara, de repente, ele tá em oitavo. Você fala, como é que essa pessoa surgiu aqui? O Nick Cassidy é rei de fazer isso, inclusive. Temporada passada, ele não ia muito bem, às vezes, na classificação. E aí, do nada, o Nick Cassidy estava ali no top 5. Você falava da onde o Nick Cassidy surgiu, né? Mas o Mitch Evans realmente fez uma baita corrida, de fato. É uma coisa que eu também quero pontuar isso da bandeira vermelha. E até elogiar a direção de prova novamente, porque tem a bandeira vermelha, beleza, você volta. A segunda bandeira vermelha, que faltava 4 voltas para o final, tirando as adicionais, né? Que tinha as voltas adicionais. Eu tava muito. O meu único medo era que eles resolvessem terminar a corrida em bandeira vermelha. Que eu falei, cara, a corrida de abertura, sabe? A corrida de abertura não dá pra você terminar uma corrida anticlímax dessa forma na bandeira vermelha, tipo, de encerrar do jeito que ficou ali. Eu não queria que isso acontecesse e eu percebi que a Fórmula E também não queria que isso acontecesse. Eu achei muito coerente as decisões da direção de prova de sempre tentar retomar a corrida, de tentar fazer o negócio acontecer até o final, porque era muito importante que isso fosse feito dessa forma. A corrida de abertura, tava todo mundo de olho. Também vale pontuar que essa corrida foi a estreia do Gentry Evil, né? Essa pequena nova evolução aí do Gen 3, que agora é com tração nas 4 rodas. O carro tá um pouco mais veloz do que já estava, né, no carro da temporada passada. A gente teve mudança no design desse carro, ele tá até mais bonito o design do carro. E principalmente tinha muita coisa que estava acontecendo pra gente também de novidade. Que é uma coisa você ouvir nos testes, né, na pré-temporada. Então foi a primeira corrida que a gente teve, de fato, um contato vendo aquilo numa corrida, não num teste. E na frente de todo mundo. E uma coisa que era que a Fórmula E tinha prometido, e pelo menos essa primeira corrida já deu para ver que tá diferente, é que, ao que tudo indica, por conta dessa questão da tração das 4 rodas, o modo ataque voltou a ser um modo ataque, né? A gente estava com um problema aí gigantesco de que nas temporadas, principalmente na temporada anterior, o modo ataque estava meio que sem utilização, né? Os pilotos pegavam o modo ataque e não fazia diferença nenhuma na corrida pegar o modo ataque. Justamente porque o carro estava muito mais rápido, né? Tanto que a gente ficava, o modo ataque fazia sentido no Gen 2, o Gen 3 não faz mais sentido porque o carro está mais rápido. Só que é um elemento importante para a corrida da Fórmula E, é um elemento divertido. Então a Fórmula E estava tentando encontrar modos de poder fazer esse modo ataque voltar a ser uma coisa útil. E eu acho que esse negócio de poder usar a tração nas 4 rodas, porque a tração nas 4 rodas, né, tem agora nos carros, mas eles não podem usar a qualquer momento. Né? Eles podem usar durante as classificações e eles podem usar durante a ativação do modo ataque, né? Então, a tração nas 4 rodas, os pilotos falaram isso. Trouxe essa diferença de que na hora que o cara pega o modo ataque, ele poder usar aquilo, ele fica muito mais rápido. E o carro tá mais rápido. O tempo abaixou em 3 segundos. O tempo na pista de São Paulo abaixou 3 segundos. O que para o automobilismo é muita coisa. Cara, é o tipo de coisa que muitas pessoas que não acompanham ou que estavam indo pela primeira vez estavam muito curiosas para entender o que era. Mas eu concordo muito que nos últimos tempos tinha meio que perdido o propósito, né? Porque parecia que os pilotos eles estavam querendo usar logo para se livrar. Eles estavam acabando perdendo um tempo, né? Então, assim, eu acho importante, até porque antigamente era outros tempos, né? Fanboost, quem viveu sabe. Então, é uma coisa que eu acho que diferencia também a Fórmula E de outras categorias. Eu acho que é uma forma que
que realmente precisam achar de fazer valer a pena o uso. Então, assim, acho que no mais é isso. Perfeito, vamos de polêmica, acidente Pascal Verlaine, né? Que na hora a gente vê as coisas, a gente tem uma ideia, depois quando a gente revê, a gente tem outras, enfim, né? E uma coisa até que o Antônio Félix da Costa falou, e é uma realidade, né, ele comentou na coletiva de imprensa pós-corrida, usando como exemplo o acidente de Pascal Verlaine, né? Esse contato do Nick Cassidy, Pascal Verlaine e tal, que ele usou como um exemplo mesmo, ele não falou, é culpa de um, culpa de outro, ele só usou como exemplo, trazendo que é muito importante que todo mundo tenha uma consciência muito maior agora em relação a esse carro, porque ele tá mais rápido e tem certas curvas, certas coisas que é mais estreito, que é mais complicado, então você tem que ter um pouco de, né, uma noção ali de que talvez fazer uma coisa a mais naquele trecho não seja o ideal, né? Como ele falou também, acredito que não foi a intenção do Nick Cassidy, ele também, inclusive, deu entrevista depois da corrida e entrevista dias depois falando sobre o que aconteceu. De fato, tá todo mundo ali com sede ao pote. E antes tem aquele contato com o Ginter, porque os três, ninguém quer sair. Todo mundo quer entrar na curva ao mesmo tempo. Eram 3 carros. Porque é do Ginter, o Cassidy e o Verlaine. Os 3 virando ao mesmo tempo na curva. Não tem espaço para os 3. Aí o Nick acabou esbarrando no carro lá do Ginter, que foi pro muro, né? Foi encostou ali no cantinho ali. E aí, em seguida, porque era uma curva, em seguida vinha outra curva já, né? Então, nisso que passou foi virar, só que o Verlaine ainda estava terminando a trajetória dele no momento em que o Cassidy veio para fechar ele. Então, como o Verlaine ainda estava terminando a trajetória, acabou que o Cassidy, a roda dianteira do Cassidy, acho que foi dianteira esquerda, e encostou na traseira, as duas rodas em movimento encostando ali na roda traseira, acabou empurrando o carro do Pascal Verlaine com tudo ali para a grade, virou de ponta cabeça. O bom, assim, foi que na hora, tipo, todos os pilotos têm esse senso de urgência. Quando vê um piloto de cabeça para baixo, todo mundo já vira assim no rádio e fala alguma coisa e comenta alguma coisa. A maior preocupação, na verdade, que fica, ainda bem que nada mais aconteceu nesse sentido, que todo mundo que veio atrás também viu o que aconteceu, então todo mundo foi um pouco mais pro lado de lá, porque quando o cara tá de ponta cabeça, ele fala, não tem o que ele possa fazer. O carro parou de ponta cabeça, o perigo que tem algum outro carro vir e bater nele enquanto ele tá de ponta cabeça, né? Então, pro piloto, principalmente que tá naquela situação, deve ser uma coisa, obviamente, que eles se preparam para isso, eles entendem que isso faz parte do esporte, mas nervosismo todo mundo fica ali naquele momento que você tá abandonado ali, não tem muito o que fazer, né? O que eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi na hora foi que ele demorou um pouco para tirar ele do carro, porque ele ficou muito tempo de cabeça para baixo ali. Acho que isso me preocupou mais, assim. Ter a batidinha, obviamente, para saber se estava tudo bem e tudo mais. Mas eu confio muito na segurança do carro, nesse sentido, assim, pela forma como a batida foi, eu falei, provavelmente ele vai estar bem ali, mas obviamente tem impacto, tem que ver se não machucou alguma coisa e tudo mais. Mas ainda bem que depois deu tudo certo. Só que não é porque o piloto saiu em pé que ele tá bem, né? Ele precisa fazer exame, precisa fazer tudo. E aí o piloto ele é levado para o centro médico, que fica ali no paddock, e depois o centro médico avalia e vê se precisa de um check-up maior. E foi o que fizeram. Como foi uma batida, geralmente a FIA pede que os pilotos vão para o hospital fazer um check-up maior. Cara, eu confesso pra você que na hora, assim, eu não vi o acidente do Pascal. Tanto que, se eu não me engano, o Max bateu primeiro. E aí acabou que eu tava meio desesperada na hora. Quando eu vi o Max batendo, já me deu aquela raiva, né? Porque ele tava bem na corrida. E aí eu comecei a ficar com raiva. Aí daqui a pouco eu olhei pro lado. Falaram que o Cassidy bateu no Pascal e eu não tinha visto, porque eu tava meio longe das pessoas que eu tava junto, eu tava com muita gente. Então tava meio que subdividido. Eu fui um pouco mais lá pra frente da arquibancada, e aí eu tava só vendo os carros passando e olhando no telão pra ver se eu conseguia enxergar alguma coisa. Vi o carro da Penske batido no muro. Falei, putz, me lasquei. E daqui a pouco, quando eu subi, alguém falou, não, tô preocupado com o Pascal, tô preocupado com o Pascal. E eu falei, gente, o que aconteceu? Porque eu não tinha visto a batida. E aí também demorou um pouco pra
fazerem uma reprise do que tinha acontecido. E quando eu vi que aconteceu, que eu vi ele capotando, me bateu, assim, quando a emoção falou um pouco mais alto, eu fiquei com o sangue fervendo de raiva. Na hora, eu não pensei, não pensei assim, não tinha como dividir, não tinha como isso, tinha como aquilo. Eu xinguei o Nick Cat de todos os nomes possíveis. Normal. Normal. Eu fiquei muito puta e muito preocupada com o Pascal. Quando eu vi o carro capotando, minha mente só ficou atribulada, assim, pensando mil coisas e desespero. Eu sentei, xinguei o Cassie de todos os nomes possíveis. O pessoal daqui bancada me olhando assim, sabe? Menina louca, meu Deus do céu. E eu comecei a ficar nervosa, porque eu tava desesperada. Também tinha esse negócio de saber que, assim, a gente sabe como é a configuração do carro, como é que ele é montado. Então ele tem uma certa segurança, mas ao mesmo tempo você vê um carro capotando, você não vai raciocinar direito, né? Você fica preocupado. E assim, eu não descansei enquanto eu não teve uma confirmação de que ele estava bem. Então foi uma coisa que me deu um desespero muito grande, ainda mais porque o choque veio depois, né? Eu não tinha visto. E aí, quando eu vi, eu fiquei completamente assim, cara, que esporte de maluco. Às vezes a gente não tem noção do quão perigoso é, né? Todo mundo lá legal, meu Deus, o carro correndo muito rápido, né? Tanto que eu fiz, se eu não me engano, alguma coisa sobre o Jim Trevor. Acho que fiz um guia, né? Uns 5 motivos para você ir para a Fórmula E. E eu tinha falado sobre isso, sobre o carro ser novo, sobre as coisas que ele prometia, sobre ser mais rápido. E essa questão dele ser mais rápido, às vezes você também, como piloto, acaba agindo pela emoção. Você correr muito dentro de um carro desse é loucura. Então, assim, acho que os três, assim, mais o Max e o Nick, foram um pouco irresponsáveis sobre esse acidente, acabou sobrando pro Pascal, mas assim, loucura, realmente foi uma coisa que marcou, né, a corrida, mas que ótimo que ele tá bem, que ele volte logo para poder ser campeão de novo. Falar agora na McLaren, afinal de contas, pô, até o Sam Bird falou, depois de tudo que aconteceu comigo esse final de semana, a última coisa que eu tava esperando era a gente pegar um P3 e um P4, sabe? Porque o Sam Bird, eles tiveram na corrida, né? Não só o Bar, eles dois sofreram drive-thru, depois um teve furo no pneu, depois teve um problema não sei onde. E antes disso, o Bird teve até L1 ele teve problema no carro, depois ele teve problema, falha no MS, depois teve falha na bateria, depois teve só azar. Então, o fato dele poder estar fazendo ter um resultado desse, ele mesmo falou. Mas, cara, o Taylor Barnard tem estrela. Esse menino tem estrela. Chegou ano passado, tava lá de reserva da McLaren, entrou para substituir o Sam Bird, quando o Sam Bird quebrou a mão, né, na etapa ali de Mônaco. Já fez história, porque foi o mais novo a correr na Fórmula E. Pontuou em Mônaco, né, e pontuou em Berlim também. E aí se tornou o piloto mais jovem da história da Fórmula E a pontuar na categoria. E aí o cara vai na primeira corrida dele da temporada, como um piloto titular, ele vai e pega o pódio, se tornando o piloto mais jovem da categoria a pegar um pódio. E sinto muito Maximilian Ginter, mas ele vai bater o seu recorde de piloto mais jovem vencer uma corrida. Eu acho que dá tempo dele vencer uma corrida. Ele tem 2 anos para tentar bater. 2 não, né? 1,5, né? Porque ele tá com 20 agora, ele vai fazer 21, né? Esse ano. E o Maximilian Ginter, até o momento, ele é o piloto mais jovem sendo a Fórmula E quando ele ganhou o Epic de Santiago, que ele tinha 22 anos. Então, o Barnard aí tem uma temporada aí quase que completa aqui. Não, quase completa não, tem uma temporada completa, que ele vai fazer 21 ainda, pra bater esse recorde. E pode ser que aconteça, porque o Barnard vacilou, ele vai conseguir, ele já era muito bom na base. Eu até fiquei. Quando ele falou que ele ia pra Fórmula, eu falei, meu Deus, não tava esperando que ele viesse. Porque é muito novo ainda. Geralmente o pessoal fica um tempo ali, batendo na trave na Fórmula 2, tentando alguma coisa, ver se cai alguma coisa no colo deles, né? E ele viu a oportunidade, agarrou e falou, fui, né? E que menino incrível, talentoso, super carismático, um amorzinho e parece uma criança. E isso acaba afetando tudo.
porque todo mundo tem um senso de querer cuidar dele. E quando eu falo todo mundo, o que esse menino é paparicado nesse pelo, pelo paddock inteiro da Fórmula E é bizarro, pelo grid todo. Tipo, eu tava lá quinta, sexta-feira, ele passava, tinha uma lá que tava o Boemi conversando com ele, e aí rachando o bico, ó, o Boemi tava dando risada com ele lá. Depois também passou o Nick Cassidy e o Rich Evans brincando com ele lá. Aí depois ele foi passar, aí veio, acho que foi o Mortara, quem acho que era o Mortara ou o Robin Fries, cada um de um lado lá dele ali. Pegaram ele, passou o braço pro pescoço dele, eu também, foram levando ele ali conversando. E achei muito bonitinho aqui no pódio, lá muito do pódio, que tá parado esperando pra subir pro pódio. Ele tá todo, tipo, meio sem saber o que fazer. E aí é muito bonito, porque antes dele ir pro pódio, né? Que ele, antes dele entrar, o Mitch Evans tá, tipo, assim, com ele, tipo, brincando com ele, assim, deu um tapinha nele, assim, pra ele ir. E aí, quando ele sobe no pódio, depois, quando o da Costa sobe, o da Costa fica, tipo, brincando com ele. E é bizarro, assim, todo mundo cuida dele. O Bird falou, cara, não tem como eu não gostar dele. E todo mundo do grid cuida dele, todo mundo, é bizarro. Todo mundo cuida dele. E aí, na volta também, depois da corrida, depois de tudo, né, que eles vão pro briefing e tal. Quando acabou ali o dia, ele tava voltando, assim. E aí ele passava assim, o pessoal das outras equipes, tipo, mecânico, não sei o quê. Todo mundo, não sei o que, aplaudindo ele, gritando pra ele, assim, tipo, muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Cara, o Taylor é especial demais, né? Eu falei pra ele que eu acompanho ele desde a freca. É um tempo aí já, sabe? E ele sempre foi muito talentoso. Ele ganhou corrida na Fórmula 2, mesmo também ele pulou também da freca pra Fórmula 2. Então, eu o que você comentou sobre os pilotos mais novos estarem indo para a Fórmula E é uma coisa que me deixa muito feliz, porque tem vários pilotos que estão na Fórmula 2 e que ficam insistindo, 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 e acabam não indo para a Fórmula 1, né? Teve Drogovic, teve Pocher, que foram campeões depois de 3 anos, mas não foram para a Fórmula 1. E aí você acaba, às vezes, perdendo o time e perde a oportunidade de estar em categorias tão boas quanto. A Fórmula E é uma coisa assim incrível e é muito bonito ver pilotos tão talentosos quanto o Zane, quanto o Taylor irem para a Fórmula E e trazer também a visibilidade que merece, porque talvez agora pilotos mais novos também trazem essa visão, né, de vir para a Fórmula E ter essa oportunidade. Tudo que aconteceu com o Taylor aqui em São Paulo foi para mim uma loucura, porque como eu falei, eu acompanho ele desde a freca e eu tinha muita esperança de poder ver ele num pódio algum dia nessa temporada, mas nada me preparava para ver isso pessoalmente. Nada, nada, nada. Assim, se você souber o que eu fiz na hora do pódio, você. Assim, cara, eu juro por Deus, eu acho que eu nunca fiz um cardio na minha vida que durasse tanto. Eu corri do setor B até lá no pódio. Literalmente corri. Eu larguei todo mundo para trás. E falei, cara, é o Taylor ir pro pódio que eu vou sair voando daqui. E assim, trocaram, né, o lugar do pódio, porque era depois do setor F, eu acho, H, alguma coisa assim. E aí colocaram lá pra frente da pista. Então ficou bem longe. Quando abriu o portão pro pódio e não tava no lugar tradicional que tinha sido antes, e que eu vi que tinha que ser lá na pista, tem uma reta para você andar. Uma reta muito longa. E aí tinha muita gente e eu fiquei em desespero, assim. Saí correndo, depois não aguentei mais correr, acabou o fôlego, acabou tudo. Cheguei lá, tinha gente da McLaren, eles viram minha camisa, tiraram foto também. Então, assim, foi uma experiência única. Ele fez história. Acho que esse Prix foi todo histórico, né? Muita coisa aconteceu, né? O Mitch ter largado lá do fundo, primeira vez que um largou de trás e ganhou. O Taylor, sendo o piloto mais novo, conseguiu um pódio e também fez um pódio em estreia. Tudo que aconteceu foi histórico. O da Costa também quebrando um pouco da má sorte que ele tem aqui no Brasil, porque todo mundo brinca que ele é brasileiro, né? Um pouco, porque ele tem muita conexão com o Brasil, com os pilotos brasileiros. Então, finalmente, ele tirou essa má sorte sem aca dele, conseguiu um pódio no Brasil. Então, tudo que aconteceu foi maravilhoso, foi tudo histórico e, como você disse, São Paulo não decepciona, não tem como. Eu quero muito comentar da Mahindra. A Mahindra, os trancos e barrancos, assim, eles fizeram todo um planejamento voltado para essa temporada e para o Gen 4 também. Então, desde o ano passado eles eram comentando disso, como estava congelado o motor, né? O regulamento da Fórmula E podia mexer em 2023, 2024 não.
no motor. Então agora para 2025 eles puderam mexer. Então veio o Gentry Evil e eles trouxeram muito pessoal que trabalha na parte técnica da Mercedes. Né? A Mahindra fez toda uma construção, trouxeram o Jeremy, que era engenheiro-chefe ali na Maserati, que tinha uma relação próxima com o Mortara, levaram também para a Mahindra, tiraram da Maserati, levaram para a Mahindra. Vários nomes da Maserati saíram da Maserati e foram para a Mahindra. Então teve muito movimento interno. E curioso, assim, que a Mahindra nessa corrida foi muito boa, eles estavam super felizes. Foi muito positivo para a equipe. Um quinto e sexto lugar ali, o Mortara em P5, o De Vries em P6. Um baita resultado para a Mahindra nesse começo de temporada. Ainda mais pensando que o México é uma pista que geralmente eles também conseguem beliscar um resultado bom aqui e ali. E eu tô achando que, né, claro, com as suas devidas limitações, mas é legal ver a Mahindra de novo ali, que esse sempre foi uma posição da Mahindra. A Mahindra sempre foi uma equipe de meio de pelotão, né? E eles estavam no fundo do pelotão. Então eles meio que voltaram onde eles estavam antes, que era aquela equipe de meio de pelotão que volta e meia belisca um pódio se alguém vacila, né? A gente viu isso com o Oliver Rowland diversas vezes, inclusive. E legal ver a Mahindra de novo nesse posto, né? Principalmente pro Mortara, que já tem mais tempo, bem mais tempo de carreira do que o Nick De Vries, e que foi um cara que viveu momentos de glória na Fórmula E, quase ganhou título, foi vice-campeão, e aí passou por tudo isso, está na Maserati, foi para uma Mahindra, aceitou dar um passo para trás para talvez dar um passo para frente, aí mais para frente. Então é legal ver ele tendo resultados positivos, que a gente sabe que ele passou por um momento ruim também de resultados, né? Cara, eu acho que é sempre muito bom você ver equipes, mais equipes competindo, né? A Mahindra, como você falou, aos trancos e barrancos, como a corrida foi uma loucura, mas por fim eles conseguiram um P5 e um P6 que foi muito bom para eles estavam muito felizes. E assim, eu acredito muito, como eu falei, a Fórmula E ela é muito imprevisível. Óbvio que tem sempre equipes que são um pouco melhores, outras são piores, mas é imprevisível, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, se você consegue evoluir minimamente às vezes, você consegue um pódio, você consegue uma vitória. E com os pilotos que ela tem, o Nick sendo um campeão de Fórmula E, tem o Edo, que também foi um vice-campeão, uma pessoa que tem muito talento, tem assim, um potencial imenso, que eu acredito que os dois juntos conseguem também trazer a Mahindra um pouco mais para frente. E óbvio que tem todas as questões de técnicos, pessoas que vieram, pessoas que estão tentando colocar a Mahindra de volta onde ela estava. Então, é muito legal ver a evolução deles. E eu espero que ao longo da temporada, ao longo dos próximos anos, eles consigam ainda mais desenvolver os carros para poder lutar mais com mais afinco por vitórias, né? Porque é um pouco, eu acho que falta. A gente não consegue ver a Mahindra vencendo uma corrida assim, batendo de frente de fato com o Jaguar, com o Porsche. Então, acredito que vai ser uma temporada interessante para ver a evolução tanto deles quanto daquilo que a gente ainda vai falar também, que é uma equipe que me deixa curiosa, porque como a gente tinha antes uma outra equipe, né, um outro nome, mudaram um pouco a estrutura, é engraçado ver essa mudança agora. Não, realmente é muito bom ver isso da Mahindra. E vamos falar agora um pouco da Kill Race. Eu quero muito trazer esse tópico. Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. Vamos falar primeiro do assunto CR7 câmera, para depois eu falar da questão da equipe em si, como foi aqui em São Paulo. Porque o CR7 câmera comentou, né? A gente sabe assim que foi meio que chato o que aconteceu, porque a equipe meio que chutou o Sérgio dali, meio que pelo que o Sérgio fala, né, na versão do Sérgio, ele disse que para ele foi um pouco ruim, assim, porque algumas pessoas da equipe queriam que ele continuasse, outras não tinha tanta certeza assim, porque explicando o que aconteceu, né, a Killer Race está usando, né, essa temporada, virou equipe cliente da Porsche, eles usam um trem de força da Porsche, só que uma versão antiga do trem de força da Porsche. Não é o mesmo trem de força que a Porsche e que a Andretti usa, tá? E aí, por conta disso, surgiu boatos, histórias de que a Porsche estava querendo que tivesse pelo menos um piloto Porsche na Kill Race. E o que acontece? A Kill Race, que, né, era a nossa antiga New, nossa antiga RT, ela virou Kill Race porque entrou um investimento
de uma companhia norte-americana, da Forest Company, que foi uma equipe, quem fez essa ponte foi o Dan Tickton, foi a família do Dan Tickton. Isso no começo da temporada passada, a equipe do Dan Tickton apresentou, né, a empresa, da RT na época, e agora a RT ela mudou, né, agora foi comprada por essa Forest Company, que cuida aí da RT, eles agora meio que uma equipe norte-americana, meio norte-americana, meio chinesa, meio inglesa, meio uma fusão de tudo, porque embora os donos sejam Estados Unidos, toda a base da equipe segue na Inglaterra, eles mantiveram tudo, toda a base, todo lugar, eles ficam ali em Silverstone, então eles continuam em Silverstone. E mudou umas pessoas da equipe, uma outra pessoa da equipe teve algumas alterações, mas também muita gente permaneceu ali dentro do corpo da Q-Race. E aí, quando chegou na hora de. Quando chegou no momento de decidir os pilotos, obviamente que você não vai tirar o cara que ajudou você a arranjar o seu principal investidor, que é o caso do Dan Tickton. Então não tinha muito para onde o Sérgio Câmara ir. E ele acabou ficando não renovar o contrato com o Sérgio e trouxeram o David Beckman, que já ele é um daqueles casos também que a gente encontra na Fórmula E em outras categorias, de pilotos que não tinham muito dinheiro para poder se bancar uma temporada inteira numa Fórmula 3, uma Fórmula 2. Então sempre foi o famoso tapa-buraco, né? O cara que entra para substituir alguém na Fórmula 2, substituir alguém na Fórmula 3, o Jake Hughes, que também está no vídeo da Fórmula E também, um desses casos dos pilotos tapa-buraco. Só que o David Beckman, por um lado, eu fiquei feliz assim pela chance dele, porque ele está há muito tempo como reserva na Fórmula E, ele está desde 2020 atuando como reserva, ele sempre vai onde precisa dele, ele está ali. E essa é uma oportunidade para ele. Vamos ver como é que ele vai se sair, né? Mas a gente sabe que o cara principal da equipe daquilo é o Dan Tickton. E aí, já entrando um pouco, né, do como foi São Paulo e o próprio Dan Tickton, eles tiveram e conseguiram pontuar. Né, o Tickton então ficou em P8 nessa corrida. Foi um resultado bom daquilo. A gente sabe que não é uma equipe que vai brigar lá na frente, mesmo sendo com esse powertrain da Porsche, mas tem essa possibilidade com esse powertrain ser um powertrain melhor, de aquelas corridas malucas, que eles conseguirem classificar numa posição melhor. Eu acho que hoje, se o Tickton vai numa classificação que ele fica mais em cima, o Beckman, que seja, consegue ir bem em alguma classificação, principalmente nas pistas em que a classificação tem um impacto maior, ele vai conseguir se manter ali, que era uma coisa, porque o problema daquilo, dos trens de força da RT, da NIO, enfim, é que não aguentava. O piloto tentava ir mais pra frente, uma hora dava pico de energia, ou dava algum problema no carro, não aguentava. Ele começava bem e daí, naturalmente, ele ia caindo para trás. Se tipo, poupar energia, ele ia caindo para trás, perdia. Não tinha como se manter. Então, acho que esse trem de força da Porsche vai trazer uma estabilidade para eles dentro de corrida. Que você. Depois eu entro um pouco no tópico do Dan Tickton, mas aí sua visão geral um pouco daquele race aí, dessa mudança de abrirem mão agora de serem uma equipe fabricante, pelo menos durante esse momento, e ser uma equipe cliente, né? Deu meio que um bafafá ali no grid, o pessoal falando, a Porsche tem 2 equipes clientes, tem mais possibilidade de teste, né? E embora seja um powertrain de versão mais antiga, ainda assim é um powertrain Porsche, né? Cara, puxando um pouco no começo ali sobre o Serginho, eu confesso que eu não estava acompanhando tanto essa dança das cadeiras, né? Eu estava vendo algumas coisas por alto, por você, pela página, mas eu confesso que foi meio que um choque, assim, quando eu vi a questão dos testes, quando eu vi que o Beckham ia ser piloto deles, eu fiquei meio assim, sem entender direito por que o Sérgio não seria piloto, porque apesar dos pesares, né, de muitos pesares, a equipe também era ruim, então a gente não podia exigir tanto nenhum dos 2 pilotos, e foi meio um baque para mim. Mas que bom que ele conseguiu também ser um reserva da Nissan, né, substituindo o Caio. Acredito também que o Caio ficou um pouco mais focado na Indy, com a oportunidade de ir para a Indy, porque ele estava balanceando ele entre as duas coisas, né, sendo reserva da Fórmula E, sendo piloto da Indy Next, teve a oportunidade de fazer testes e tudo mais, mas acho que ele focou mais um pouco para lá. E veio o Sérgio, que agora pode ter uma oportunidade baseado na Nissan, estando ali sempre. Qualquer oportunidade que tiver, ele vai ser uma das primeiras pessoas a ser chamada. Agora, sobre a equipe, realmente
De qualquer forma, sendo um trem de força da Porsche, é uma incógnita do que pode vir a ser futuramente, né? Mas, como você falou, o Dan conseguiu pontuar, foi sempre tendo uma corrida maluca, tudo pode acontecer, mas ainda assim é uma equipe que não é muito boa, e tem os pilotos que a gente brinca que são o quê? Azarões. O Beckman é um piloto que, assim, eu conhecia já da base, mas que eu juro por Deus que eu mal lembrava dele, assim. Então foi uma surpresa ele ter ido para a Fórmula E. Espero que faça um bom trabalho também, porque é uma oportunidade que ele está tendo. E toda essa bagunça, esse bafafá dentro daquilo é, assim, não tenho nem o que falar, acho que você falou tudo. É aquilo, né? Meio ruim essa questão de como foi as coisas com o Sérgio, mas por outra coisa ele conseguiu estar lá na missão, uma oportunidade boa. Ele já tem muita experiência na Fórmula E, então para a lista também é diferente do Caio, por exemplo. Tem que se adaptar tudo mais, o Sérgio já está acostumado. Então, e ele provavelmente, quase 100% certeza, se não acontecer nada no meio do caminho, ele vai correr nessa temporada, pelo menos na etapa de Berlim lá em julho. Ele deve correr porque o Nato corre na WEC. E a etapa de Berlim vai cair, se eu não me engano, junto com ele, 6 horas de São Paulo, se eu não me engano. E então não tem como o Nato correr na Fórmula E, porque o contrato dele prioriza a WEC. Então ele vai ter que estar na WEC, se ele tiver que estar na WEC, provavelmente o Sérgio de Câmara estará correndo pela Nissan em Berlim e torcer para tudo certo para o Sérgio lá em Berlim. Mas sobre aquilo, eu queria comentar muito sobre o Dan Tickton. Né? Saiu até no canal do Entre Fórmulas, entrevistei o Tickton, e eu conversei também com ele um pouco no off também. Já faz tempo que eu venho falando isso, do quanto ele evoluiu. E do quanto também é muito importante a gente ter uma mente mais aberta, porque eu acho que principalmente o mundo da internet, mundo de Twitter, de Instagram, de não sei o que, TikTok, todo mundo firma uma opinião sobre uma pessoa, sobre um piloto, sobre uma coisa, e fica aquilo para sempre, parece, sabe? E o TikTok fez muita cagada? Fez. Muito, mas muito, tipo, muito. Ele foi banido em 2016, gente. Ele até brinca com isso, ele fala isso, né? Ele fala, foi banido em 2016. Só que, tipo assim, a gente esquece que, olha, 2016, a gente tá em 2025. Quase 10 anos aí, 9 anos atrás. E ele, em 2025, ele ainda é muito novo. Então, se ele é muito novo agora em 2025, imagina em 2016. Né? O TikTok tá com 25 anos agora. 25 anos que o TikTok tem. Muita coisa mudou de lá para cá. Ele também perdeu tudo que ele tinha, então a Fórmula E se tornou a única coisa que ele tem. Basicamente, a chance dele de recomeçar, eu sempre falo, a Fórmula E é mãe de todos, sabe? Dos que têm dificuldade de pagar coisas, dos que são muito bons, dos que já ganharam tudo na carreira e mais um pouco. A Fórmula E, ela tem um pouco de tudo. Eu acho que isso faz esse grid ser tão bom. Eu sei que quando eu falo isso, eu posso ser enviesada, tenho a visão de, que gosto muito da categoria, mas eu bato no peito e falo com tranquilidade que um dos melhores grids de automobilismo mundial é o da Fórmula E. Né? Também algumas pessoas vão talvez me clipem, joguem na internet, mas eu sempre falo isso. Não interessa se alguém já clipou e já jogou em algum lugar, porque para mim na minha visão é quem discorda, ok, cada um com a sua opinião. Então, assim, tem pessoas que às vezes têm um talento, só que ela não tem dinheiro e não tem o patrocínio. Como é que você chega lá? Né? O Zene Malani também falou muito isso. Ele falou: eu vou aproveitar a oportunidade que apareceu para mim. E foi hoje eu falo que tem muito mais piloto talentoso para pouco assento. Tem pouco assento para tanto talento. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que vem. Eu agarrei essa com todo o meu coração. Porque eu sabia que era o que eu tinha. Porque realmente, não estava mais na academia da Red Bull. Não estava mais com patrocínio. Vai subir como para uma Fórmula 1? Os meninos não conseguem nem pagar a Fórmula 2 direito. Cada ano que passa a Fórmula 2 está cada vez mais caro. Então, é aproveitar a oportunidade. E aí o Tickton, claro que ele tem seus momentos de Tickton ainda. Sempre terá. É o jeitinho dele. Só que ele ser sem filtro faz ser quem ele é. E eu sempre falei isso. Eu sempre achei que ele tinha um pouquinho de desequilíbrio emocional ali. Do acompanhamento. E ele foi atrás disso. Quando ele entrou na Fórmula E, ele entrou... Ele mesmo falou que os 2 primeiros anos da Fórmula E ele tá muito frustrado quando entrou na Fórmula E, porque até hoje ele pensa na Fórmula 1, que realmente ele era muito rápido, ele tinha todas as chances do mundo de ir para uma Fórmula 1. E metade disso foram questões de equipes, mas metade de quem cagou as chances dele foi ele mesmo. Então 50% da culpa dele de não chegar na Fórmula 1 é dele mesmo. E ele reconhece isso hoje.
né? E porque ele falou, hoje ele entende, quando você é novo, você não tem essa visão do negócio como o negócio realmente é. Tanto que ele até falou na minha entrevista, uma coisa é você ser piloto profissional, outra coisa é você tentar chegar na Fórmula 1. São coisas muito diferentes. E aí, eu entendi o que ele quis dizer quando ele falou aquilo. Que tem muito mais por trás. Você não chega numa Fórmula 1 só com seu talento. Não basta você ser bom. Você precisa de muitas outras coisas além de ser bom. Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente faz sentido. E ele evoluiu muito como piloto, como pessoa, e tem seus deslizes, obviamente. Mas ele fala disso mesmo, de que ele correu atrás de fazer, e ele sabe que a Fórmula E é a chance dele. Tanto que por isso que ele foi atrás de investidor. Porque ele é bom, ele é rápido. Ele controlando essa questão dele aí, do temperamento dele, que é uma coisa que a gente tá correndo atrás, mas ele tendo um bom resultado naquilo, ele consegue uma vaga numa equipe melhor do grid da Fórmula E, entendeu? Só que as equipes antes tinham um pouco de medo de arriscar nele, por conta da personalidade dele. Se ele soube disso, ele tá. Ele mesmo falou, tô ficando mais velho, eu também já entendi que as coisas funcionam de uma outra forma. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há muito tempo atrás. E é isso que vem também desse ponto que eu falo, da questão de internet e tudo mais. É, beleza, ele fez tudo aquilo, não sei o que, tudo mais, mas ele tá tentando. A vida não acaba depois que você faz uma cagada. Você tem a vida continua enquanto você tá vivo. Né? Claro que não tô querendo dizer, né? Que sempre tem que explicar. Eu sempre explico porque a gente sabe como funciona a internet. Nós estamos falando de pessoas, crimes hediondos, coisas horrorosas e crimes. Não estamos falando de crimes. Estamos falando de. Embora ele tenha sido criminoso algumas vezes de pista, mas não tô falando assim, tipo, de atitudes que não tem perdão. Tô dizendo de coisas que a pessoa errou, ela fez cagada e ela tá mostrando que ela tá buscando melhorar, que ela tá fazendo o caminho dela. E acho que as pessoas também têm que entender um pouco isso, sabe? E isso tá mudando muito. Eu tô vendo isso. Eu lembro que quando ele entrou na Fórmula E, todo mundo detestava o TikTok. Não tinha uma pessoa dos gringos, então. Ainda tem gente que detesta ele, tem. Só que isso tá mudando muito. Do ano passado pra cá, tô vendo mais gente apoiar o TikTok, mais gente gostar do TikTok, mais gente se abrir pro TikTok. E ele mesmo também tá aprendendo a não se levar tão a sério. Né? Teve os vídeos aí que a Fórmula E lançou deles adivinhando os pilotos, ele falando eu fui por. Falou, não sei o que aconteceu em 2016, que eu fui banido. E aí eu não assisti mais nada naquele ano de automobilismo. Ele comentando assim como se não fosse nada. Então é interessante ver o caso dele. Eu acho que foi muito legal a entrevista com ele e tudo que ele comentou comigo também. E eu vejo isso nele, sabe? Eu vejo isso. E é um cara que eu tô torcendo pra ele bem, sabe? Eu espero que aquilo consiga pelo menos beliscar. O objetivo deles esse ano é tentar beliscar pelo menos algum pódio em alguma corrida. E é possível, dependendo de onde ele ficar na posição, é possível. E ele é um piloto muito rápido. É só ele unir a rapidez dele, falta ele encaixar um pouco inteligência com a rapidez dele, que às vezes ele fica muito afobado e faz umas cagadas. Mas vamos ver. Eu torço pro TikTok bem, sim. Eu acho que ele tá fazendo por onde? Tipo, ele tá correndo atrás disso. E ele já entendeu que é isso, assim, que ele tem que agora seguir em frente, né? E que aproveitar que ele ainda consegue viver do sonho dele, que é ser piloto. Não é de uma Fórmula 1, que é onde ele queria, mas ele ainda consegue ser um piloto, né? Então, é aproveitar essa oportunidade que ele tem. Cara, o Dan Tickton, pra mim, é uma personalidade, assim, que é muito controversa na minha carreira de automobilismo da base. Como você falou, aconteceram muitas e muitas coisas que hoje eu, de fora, também consigo ver o quanto ele evoluiu, o quanto ele mudou, porque, sério, gente, para vocês que estão escutando, se vocês pegarem o histórico desse querido nas categorias de acesso, vocês vão ficar assim, esse cara é completamente totozinho das ideias. E ele era, de fato, ele sabe disso. Mas como a Sônia falou, ele era muito novo, ele é muito rápido, e ele, às vezes, fazia umas coisas que você ficava assim, esse cara não tem como. Mas, de fora também, eu consigo ver a mudança dele. Eu acredito que isso vem com o tempo, né? Eu falo por mim, como uma pessoa de 21 anos, que eu não sou a mesma pessoa de 9 anos atrás. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai quebrando a cara e vai descobrindo que a vida às vezes é de outra forma.
Então, assim, eu vejo muito o Tickton como um piloto que sempre foi muito rápido, mas ao mesmo tempo sempre foi completamente maluco. Então, eu fico feliz que ele tenha buscado, né, trabalhar isso, trabalhar as coisinhas da cabeça dele. Como a Zânia falou também, às vezes acontece assim, gente. A gente tem uns deslizes mesmo, acontece, mas ele é um piloto muito rápido, ele merece essa oportunidade que ele está tendo, e ele está provando que ele evoluiu enquanto pessoa, enquanto piloto, e eu acho que se alguém vai tirar esse pódio da Kiro, esse alguém vai ser ele. Queria comentar, você falou do Max Ginter, eu preciso comentar antes da gente fazer expectativas para a temporada, para já chegando aqui nos finalmente da nossa gravação. O Ginter, ele estava, preciso comentar do pós-corrida. Maximilian Ginter, primeiro que eu fiquei surpresa, que eu cheguei lá, Maximilian Ginter estava feliz. Eu pensei, por que Maximilian Ginter está feliz depois de ter sido jogado no muro, né? E, enfim, o que aconteceu? Aí fiz entrevista com o Maximilian Ginter e entendi porque o Maximilian Ginter está feliz. Porque ele tá muito. Ele, primeiro, que ele tá adorando estar na Penske. Cheguei pra ele, perguntei, ele está super feliz de estar na Penske. Fiquei até assim, pô, tá muito tempo na Maserati, ele é na principal ali, chegou na Penske com o Jan-Erik Verne, que é um piloto mais experiente que ele, é o único bicampeão da categoria. Às vezes pode ser um pouco intimidador. Só que o Verne também adotou muito o Max, né? Eles que ficam aí jogando xadrez em tudo quanto é lugar. A Penske fazendo o vídeo dele jogando xadrez é muito bom. Eles andando pelo hotel jogando xadrez. Eu acho assim. Mas, enfim. Max Ginter estava muito feliz. Eu falei, como assim está feliz esse homem? Cheguei, primeiro perguntei da corrida. Ele falou, eu tava indo bem. Tava lá na frente, sempre pegando ali no P3, no P4. Aconteceu o que aconteceu. Fui pra trás e tal. Então ele falou, o carro tá rápido, você já pode ver. Na hora que eu perguntei pra ele como é que tá sendo o ambiente, a nova equipe, o que tá sendo pra ele, ele que estava assim, falando, a gente tava lá na corrida, não foi? De repente, esse homem abriu um sorriso gigantesco. Falou, não, porque o carro tá muito bom. Você já viu esse final de semana como foi a performance? A performance foi muito boa. Tava forte na treino livre, tava forte na classificação. Tem coisa boa, muito boa vindo por aí. Eu tô muito ansioso pra isso, tô muito ansioso pra mostrar, mas sei que ele tá com sede de mostrar resultado. Ele quer mostrar na DS Penske que ele pode trazer resultado. Mas ele mesmo, até depois da entrevista, esse cara, ele rodinha de fofoca que eles ficam lá, né? E ele tava falando muito disso. Eles comentaram também, tipo, do carro tá mais rápido e tudo mais, tudo isso. Mas você vê o quão radiante ele tá. Ele falou, a gente trabalhou muito na pré-temporada para a meta da Penske é entregar um resultado melhor do que a temporada anterior. E a gente está vindo esse ano para entregar um resultado melhor do que o ano anterior. Ele falando do jeito como se ele tivesse corrido pela Penske na temporada anterior. Ele falou, a gente está vindo esse ano para ser melhor do que a temporada anterior. Eu falei, isso mesmo, né, que você vira? Que orgulho. Eu fico feliz, sabe? Porque o Max Ginter, ele é um dos caras que eu sempre dei uma defendida quando o pessoal falava que ele estava mais em baixa, que ele teve seu momento de baixa, porque ele sempre foi visto como o rápido, bom, só que inconsequente. O famoso boi burro. Tá traduzindo, o famoso boi burro. Porque ele era muito rápido, mas ele sempre metia o carro no muro, fazia alguma cagada, alguma coisa. Juro por Deus que, enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso. Porque parece que eu tenho um imã de homem que é bom, mas é burro, igual a porta. Eu não aguento mais. Porque, ao mesmo tempo que você estava falando do Max, eu estava lembrando de um tenista que eu gosto, que ele é muito talentoso, mas ele é burro, igual a porta. Eu fico exatamente assim com o Max, cara. Como é que ele consegue simplesmente estar fazendo uma corrida boa e do nada, pof? Não dá. Faltava no Max uma amadurecida no sentido de leitura de corrida. Que é uma coisa que o Jake Dennis entrou na Fórmula, ele já. No ano que ele estreou, ele já. O Jake Dennis é um caso à parte, eu sempre falo que ele é um caso à parte. Porque até ele chegou todo mundo muito desconfiado. Primeiro que o Andretti tava todo mundo desconfiado do Andretti, porque colocou dois pilotos jovens na equipe até então. O Andretti sempre colocava um experiente, um experiente com um novato. E, cara, o Jake chegou, tava o Max lá, que já tinha ganhado corrida com o Andretti e tudo mais. E até a metade da temporada ele tava mais ou menos. Só que ele sempre foi tentando entender. Quando ele entendeu, ele foi. E o Jake Dennis, na segunda temporada dele já, o que ele tá fazendo de leitura de corrida, de saber quando atacar, quando ultrapassar, quando...
Tipo, uma leitura muito boa, que é uma coisa que eu elogiei muito no Nicast. O Nicast foi outro que entrou em 2021. Ele demorou um pouco mais que o Jake Dennis para pegar essa curva de crescimento, mas de 2023 para cá, desde do segundo ano dele, no segundo não, né? Na terceira temporada dele com a Envision, o que ele fez naquela última temporada dele com a Envision, de leitura de corrida, de entender como ultrapassar, que batalhas eu vou lutar. Eu acho que o Max faltava muito isso. Onde eu vou, que batalhas eu vou escolher lutar. Ele já mostrou que ele tá. Acho que o fator dele, quando ele foi para Maserati, eu acho que o fator é assim: o Ginter ele passou ter um momento de baixa bem baixo, porque ele chegou na Dragon, ele chegou na baixa, aí teve uma alta na Andretti, foi engolido pelo Jake Dennis. Aí, né, trocou. Aí depois foi parar numa Nissan, coitada, que tava caindo aos pedaços por dentro, assim, a Nissan tava se desmontando inteira, e é muito bizarro, porque eu lembro perfeitamente disso. Max Ginter da Nissan, a Nissan teve ali umas 2 temporadas apagadíssima, de um jeito que, assim, tava o Hélio Boêmio ali, que você não via nada, ninguém ligava pra Nissan na sessão. Ninguém torcia pra Nissan, gente. Ninguém ligava pra Nissan. Pro Max Ginter, muito menos. Max Ginter, eu lembro que eu nem falava dele na temporada, eu nem via. Ele tá sempre ou DNF ou em último, sempre lascado. Mal tinha postagem sobre a Nissan, mal fazia alguma coisa ali. Ninguém nem comentava nesses sucessos do Max Ginter. Se entrar na rede social do Max Ginter, era a mosca. Foi este homem ir para a Maserati. Ele começou a ter resultado, ele já começou também a ser esperto de alimentar as redes sociais dele, trazer a galera para ele, né? E querendo ou não, gente, pode falar o que for, tem o fator, sim, do piloto, ele é um piloto padrão, louro do olho azul, chama atenção, não tem como. Então ele soube usar isso a favor dele, e ele é um querido, o Max, ele é um querido, trata todo mundo muito bem. E eu fico feliz. Ele é que nem você falou do grid da Fórmula E, que a gente vai gostando de todo mundo, né? Apesar de muitos deles terem a mesma idade que eu sou mais velha do que alguns, sou mais nova do que outros. Mas eu fico, tipo, parece que são todos assim, meus filhos, sabe? Falo, gente, eu fico feliz, sabe, de ver aqueles pilotos que eu falava, ai, gente, você consegue evoluir, menino. E o Ginter, eu tô vendo isso, assim. O período que ele passou na Maserati foi muito bom para o amadurecimento dele, principalmente no momento em que ele assumiu o posto de piloto principal, que era uma coisa que não tinha acontecido ainda. Ele sempre ficou na sombra de algum outro piloto. Então, foi o momento que ele tomou a responsabilidade para si, foi para frente, e aí surgiu a oportunidade na Penske, e que é um nome muito forte. E eu acredito muito, isso é uma coisa que eu já falei em outros lugares, se ele encaixar bem essa parte de leitura de corrida, ele tem tudo para brigar por título. E talvez até ser campeão da Fórmula E em algum momento. Ele é um piloto que eu gostaria de ver vencendo. O Mitch Evans é um outro piloto que eu gostaria de ver vencendo, embora sempre vai chegando na reta final. Acontece 1 milhão de cagadas na Jaguar. Mas eu falei dos dois porque são pilotos que eles se dedicam exclusivamente à Fórmula E. Muitos deles correm outras categorias, mas o Evans, desde que ele entrou na Fórmula E, faz anos já, ele só se dedica à Fórmula E. O Ginter também. Desde que saiu da base, ele foi para a Fórmula E, ele só corre na Fórmula E. Então, tudo que ele faz é voltado para a Fórmula E. Então, eram pilotos que eu gostaria muito de ver, além do próprio Sam Bird, que eu acho muito difícil. Me dói muito ver um cara como o Sam Bird não ter um título da Fórmula E. Eu acho que ele não vai levar esse título, mas ele é um cara que eu gostaria muito que tivesse. Porque ele tá aí desde o começo, que nem o Lucas de Graça, ele tá desde a primeira temporada. E o Lucas já foi campeão, mas o Sam não, já bateu na trave algumas vezes. Mas é um cara que eu também queria muito ver levando um título. Acho difícil, né? Acho muito mais possível um Evans e um Ginter descolar um título do que o Bird na configuração atual da situação. Mas vamos ver, né? Só pegando o finalzinho que você falou do Sam, ele ainda deixou um gatilho para os fãs dele, né? Porque ele tava falando sobre. Acho que foi você até que postou sobre as pulseirinhas que ele guarda para quando ele for aposentar, ele lembrar. Eu fiquei assim, meu filho, vai dormir, que amanhã é outro dia. Não me vem com história de aposentar, que não sei. Não cega. Eu, hein? Mas sobre a questão das expectativas para a temporada, eu acho que a base das pessoas que vão competir vai ser a mesma, né? Ali Jaguar, Porsche. Jaguar, Porsche, que é meio óbvio. Talvez, né, se não tiver
acontecimentos recorrentes da Andretti, do igual o que aconteceu em São Paulo, o Jake Dennis também está sempre forte ali no meio. Então, acho que não vai ter muita mudança. Vai ser muito chocante até para mim se tiver algum nome assim novo na disputa. Seria muito legal, mas acredito que a briga vai ficar ali entre as mesmas pessoas, né? As Porsches e as Jaguars. Acho que é isso. Eu espero que seja uma temporada muito boa, que venha mais alguém que me surpreenda, porque eu tô na expectativa, né? Não quero mais briga de Jaguar, não quero mais saber da Jaguar. Eu quero gente nova, eu quero mais pódios do Taylor Barnett. E espero que se concretize essa história que você. Meu sonho, ver o Max disputando um título. Ele evoluiu bastante também, concordo com isso, mas acho que ainda tem um pouco dessa sede, talvez seja essa vontade de ganhar que ele tá, que deixa ele às vezes um pouco afobado. Então, eu espero que seja um ano bom, não tranquilo, porque tranquilo nunca tem como ser, mas acho que vai ser um ano incrível, né? Com essas carinhas novas também, que tem sempre muito a agregar pra gente. E as velhas que também sempre surpreendem a gente de alguma forma. Tá dentro da expectativa, eu coloquei o Max. Quando eu coloquei o Max eu coloco ele não na prateleira da Jaguar e da Porsche, que acho que eles estão brigando mais à frente. Mas eu coloco ali numa. Até o próprio Jake Dennis ali com o Andretti. Mas eu coloco ali numa prateleira das pessoas que vêm comendo por fora e que pode surpreender se eles vacilarem. O caso do Oliver Rowland, por exemplo, temporada passada, foi muito interessante. Ele talvez só não brigou pelo título porque ele perdeu a rodada dupla de Portland porque ele ficou mal de saúde. Porque teve 16 corridas, mas ele participou de 14, né? Que ele ficou fora da dupla de Portland. Ele pegou pódio em 7. E mesmo assim, ele quase ainda matematicamente, em Londres, ele tinha chance de levar título, né? Então, olha que loucura, né? E o Ginter, ele ficou ali sexta, sétima posição. Na temporada anterior também, ele tá ali, chegando ali perto do top 3, ele tá ali circulando. Mas eu acho que ele tem possibilidade de aproveitar mais os vacilos dos outros, errar. Ele errando menos, ele tem possibilidade de chegar mais na frente. É isso que eu tô querendo dizer. A gente sabe também que Fórmula E acaba sendo muita consistência. Não é só você ganhar todas as corridas. Você pode ganhar uma corrida, como eu não lembro se foi o Van Dorn, mas ele ganhou coisa assim de uma corrida, duas talvez, e foi ano campeão. Que ele foi campeão, ele ganhou uma corrida, mas é que ele pegou bastante pódio, né? Mas ele ou terminou perto do pódio. Terminar perto do pódio também é muito importante. O Oliver Rowland, às vezes, assim, que ele não pegou pódio, ele terminou perto do pódio. Então, isso soma pontos. Isso é muito importante, a consistência. A gente olha muito para quem tá vencendo, mas se alguém pega constantemente quarto e quinto lugar, ele tá melhor do que o cara que pega P3 uma vez na vida só na morte, por exemplo. Eu espero que essa temporada, antes de eu falar deles até para fechar, um cara que eu tô torcendo muito pra ir bem, é um cara que cresceu muito em mim, eu já conhecia ele, obviamente, ele tem muito tempo de carreira, sempre foi um cara muito querido, mas eu fui ter um contato maior com ele quando ele veio pra Fórmula E, é o próprio Nico Miller. Eu espero que ele quebre a maldição aí do segundo assento da Andretti, de conseguir, não esperar o Jake Dennis, porque é difícil, o Jake Dennis tá à frente, mas que ele consiga pontos, a Andretti precisa disso, porque a Andretti aí, basicamente, nos últimos tempos, só está podendo contar com o Jake Dennis, né? Todo mundo que chega para ser segundo piloto não consegue trazer o mínimo de ponto, né? Então que o Nico Miller ele consiga beliscar aí pontos importantes para o Andretti, pegue pódios, mas principalmente que ele consiga não ficar tão distante do Jake Dennis. A temporada que o Jake Dennis fez praticamente 99% da pontuação do Andretti foi o Jake Dennis. Tipo, Jake Dennis tipo, tinha, sei lá, 200 pontos e o companheiro de equipe dele, tipo, sei lá, tinha 6, 8, 9, sabe? Não dá. E para fechar também, eu espero que dessa vez a Envision não me decepcione. A Envision para mim foi a maior decepção da temporada passada, num geral, porque eles tinham. Porque equipes menores a gente sabe vai ficar no fundo. Só que, cara, a Envision tem motor Jaguar, tem 2 pilotos muito bons, que é o Buemi e o Fries. E eu fiquei muito, 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 muito decepcionada com a temporada da Envision. Tipo, foi horrorosa a temporada da Envision. Então, que eles consigam fazer alguma coisa mais decente nessa temporada aqui, porque é vergonhoso o carro ter. Os caras têm motor Jaguar e ficou atrás de equipe que é bem inferior a eles assim, no campeonato de equipes. A briga do título, eu acho que não vai ter como, vai ser Jaguar, vai ser Porsche. Se tiver 2 pilotos da mesma equipe brigando de equipes diferentes, gente, o caos. Por isso que eu falo, o caos que é. Porque novamente, Londres
nunca promete nada, porque longe geralmente é meio meh a corrida, mas a final dessa última temporada foi loucura. Aconteceu o que aconteceu com o Nick Cassidy. Aí foi o Evans pra brigar pro título. O Evans não ativa o modo ataque, não consegue mais não sei o quê. Se tivesse acontecido qualquer BO com o Verlaine, o Roland ia ser campeão da temporada com 2 corridas a menos. Então, tipo assim, é isso que eu quero. Eu quero os pilotos aí dessa segunda prateleira ali tretando perto, porque assim, faíscas vão ter. Principalmente se o Andretti entrar no meio. Mano, Andretti entrando no meio dessa disputa. Jake Dennis, Pascal Verlaine, tentando por título, vai sair fogo nisso. Aí junta com o Nick Cassidy, com o clube de Evans, é receita pro desastre. Aí vem um Roland quietinho comendo nas beiradas, um Ginter quietinho comendo nas beiradas, até o Jan-Erik Verne, quem sabe se essa temporada ele voltar e acender aí com a Penske. Qualquer um que vier comendo pelas beiradas, os quem tá se matando ali na frente, um bateu no outro, quem tá vindo ali atrás tá no lucro. Sabe quem tem um histórico dessa confusão aí, desse meio dessas pessoas? O Da Costa e o próprio Roland. Meu Deus do céu, o que é que eu xinguei o Roland na temporada passada, de tanta confusão que ele teve com o Da Costa. Assim, foi impressionante. Gente, toda a corrida eu ficava assim, não importava se um largava de primeiro e o outro largava de 20º. Eles iam se encontrar alguma hora na pista. E eles iam bater. E assim, eles podiam bater de não abandonar, mas eles batiam. Eles batiam roda, brigavam, um enfiava a traseira no outro. Era impressionante. Então, assim, se tiver esses dois, mesmo que não como principais, né? Porque os principais eu ainda acho que vão ser os 3 ali, o Pascal, o Nick e o Evans, mas o Roland e o Da Costa brigando por fora, que seja, vai ser coisa de maluco. Bom, vai ser coisa de maluco. Vamos acompanhar que a temporada tá só começando. Lembrando que esse ano a gente vai ter aí, se tudo der certo, teremos aí também a recarga rápida da Fórmula E. A Fórmula E vai fazer seu pit stop aí. Vai testar nas rodadas duplas para ter uma etapa com pit stop, uma etapa sem da recarga rápida. Quem quiser saber mais detalhes de recarga rápida, tá no site da Fórmula E. Tá no meu site também, no Entre Fórmulas. Só entrar no entreformulas.com.br. Quero agradecer a você, Emily, por ter topado participar, por ter vindo aqui contar a sua experiência também como público. E também eu sei que é uma pessoa que acompanha muito a Fórmula E. Te chamarei mais vezes, com certeza. Mas muito obrigada, Emily, por ter topado participar. Eu que agradeço pela oportunidade, principalmente porque agora, esse ano, eu prometi para mim mesma que eu ia focar, né, em fazer conteúdo sobre as categorias que eu acompanho, um pouco desviada da Fórmula 1, porque eu acho que Fórmula 1 já é genérica, todo mundo já faz sobre Fórmula 1, mas Fórmula E, Fórmula Indy, MotoGP, que é o foco principal, mas são categorias que merecem visibilidade e precisam, né, que alguém norteie as pessoas para acompanhar. Você é uma grande inspiração sobre Fórmula E, então desejo sempre o melhor dos sucessos para o Entre Fórmulas e para você. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E é isso. Vou deixar suas redes, vou pedir depois para você mandar também os links das suas redes certinho para deixar na descrição do episódio. E muito obrigada a todo mundo que ouviu esse episódio de Entre Fórmulas. Lembra sempre de seguir as redes sociais Entre Fórmulas, o link está na descrição. Acompanhe o site, tudo sai no site primeiro e nas redes sociais. E logo mais tem um novo episódio, não sei quando vem um novo episódio, mas vem, essa temporada vai sair mais episódios, prometo para vocês. E vamos de acompanhar a temporada, é isso, beijos e até o próximo episódio aqui do